Eis as lâminas de aço frio nas mãos de homens valentes, que forjaram a história de nossa civilização. Desde lâminas curtas a enormes espadas de 2 mãos, a história tem uma variedade de designs incomuns dessas armas, com muitas delas tendo alguns recursos avançados bem interessantes, que você provavelmente nunca viu. Então, bora descobrir as mais curiosas agora. Número 20. Urumi. Vinda da Índia, essa espada é uma espada chicote, também conhecida como lâmina ondulante. Essa espada de 2 milênios tem uma lâmina tão fina e longa que pode ser usada como um chicote. Com um design super flexível, ela é feita para dar golpes que você dificilmente pode se defender, porque ela se curva em torno de escudos ou quaisquer outros obstáculos de defesa. A Urumi também é eficaz como uma arma defensiva, pois os lutadores podem chicoteá-la em torno de sua cabeça para criar um campo de proteção. Sem surpresa, também é muito difícil manejar e perigosa para usuários inexperientes. Número 19. Espadas Tiger Hook. Esses tipos de espadas são armas tradicionais associadas às artes marciais Kung Fu chinesas. Espadas orelha de tigre sempre vêm em pares, e o que melhor fazem é mesmo cortar. A ponta da espada também é usada para agarrar armas ou derrubar inimigos. Os protetores e a parte inferior do cabo também são afiados. O que é mais legal ainda é que elas podem se conectar por meio de ganchos. Quando juntas, se transformam em uma arma mais flexível, estendendo seu alcance. Número 18. Cimitarra. Esse é um sabre lendário do Oriente Medieval. As cimitarras eram famosas por suas lâminas super fortes, mas leves, devido ao uso do chamado aço de Damasco, forjadas de forma a proporcionar extrema dureza e excelente flexibilidade para aqueles tempos. A excelência das cimitarras no campo de batalha também veio de seu design curvo, que permitia ao cavaleiro cortar os seus oponentes do ombro à cintura correndo, enquanto continuava avançando. Espadas retas tendem a ficar presas. Número 17. Khopesh. Esta rara espada de batalha do Egito Antigo é derivada de um machado de batalha e tem uma lâmina com uma metade superior em forma de meia-lua. A metade curva de cima proporcionava um altíssimo poder de corte. As lâminas inteiras tinham cerca de meio metro de comprimento, sendo perfeitas para batalhas corpo a corpo. A parte interna da lâmina era cega e era usada para desarmar ou derrubar oponentes. Número 16. Khanda. Essa era a arma preferida dos guerreiros Sikhs indianos. Excepcionalmente, eles usavam essa espada com uma lâmina reta de 2 gumes para cortar, o que foi possibilitado por sua lâmina elástica e leve, reforçada com tiras estreitas de aço. Também tinha outra característica interessante, uma pequena protuberância na parte inferior do cabo, para agarrar a espada com as 2 mãos e infligir golpes mais pesados. Número 15. Gombe Ngulu. Esta espada de aparência estranha vem da tribo canibal Gombe do Congo, que a usava para execuções cerimoniais. A lâmina é projetada especificamente para decapitar vítimas, uma vez que é pesada e tem um topo em forma de meia-lua, muito afiado. Uma arma usada por carrascos para cortar a cabeça da vítima com apenas um golpe. As costas decoradas também ajudam os portadores a carregar a lâmina nos ombros, pois a espada é pesada. Ao fim da cerimônia, a tribo se banqueteava com o que restava da pessoa. Número 14. Espada do Templo de Nayar. Esta espada está associada ao templo hindu Maha Nayar Devi, dedicada à deusa mãe Nayar. Embora tenha uma aparência muito cruel e uma lâmina de 2 gumes bem afiada, não era necessariamente usada para fins militares. Muito pelo contrário, era usada principalmente para fins religiosos. Tinha ainda pequenos orifícios na lâmina para prender amuletos e outros adornos. Número 13. Espada Pata. Esta espada é incomum porque tem uma proteção de mão integrada, que é feita em forma de uma manopla, fornecendo proteção quase completa para a mão do espadachim. Dentro da manopla tem uma haste para segurar a espada. Uma vez que a espada é suportada principalmente pelo braço, as patas eram usadas principalmente para golpes poderosos e costumavam ser empunhadas pela cavalaria montada. Número 12. Kampilan. Esta longa espada de gume único era a espada de batalha favorita de vários grupos étnicos das Filipinas, por causa de sua lâmina bem forte, feita com um processo de soldagem de aço de Damasco. A extremidade da lâmina é muito mais larga e fina do que na sua base, exigindo um cabo pesado e dividido que equilibra a lâmina, e também representa a boca aberta de uma criatura mítica. Além de ser usada em batalha, era empunhada para cortar cabeças, como no caso do chefe Lapu-Lapu, que derrotou o explorador português Ferdinand Magellan com ela. Número 11. Panabás. Esta é outra espada do arquipélago filipino. Foi usado tanto como ferramenta quanto como arma de combate. Distingue-se por seu punho proporcionalmente longo feito de madeira,
com sua lâmina curvada para frente e super longa, dando um ótimo balanço a ela. Assim, a espada era usada para acabar com inimigos feridos, embora raramente fosse usada no campo de batalha. Hoje ela é usada internamente, principalmente para limpar vegetações densas e cortar grandes pedaços de peixe. Número 10. Falcata. Essas espadas eram versões das espadas macedônias Copi, usadas na Península Ibérica pré-romana, que é a atual Espanha. Semelhante às espadas Copi, as falcatas têm lâminas curvadas para frente, com um único gume, perfeitas para cortar à medida que o peso é lançado para frente, permitindo a seu usuário desferir um golpe com a brutalidade de um machado. Mas a sua principal característica é o seu punho curvo e em forma de gancho sem alça, proporcionando melhor proteção para sua mão. Era extremamente eficaz, não só por causa de sua forma, mas também por causa da qualidade do ferro usado para fazê-la, e o processo que usavam para enterrar o aço a fim de corroer os seus pontos fracos. Número 9. Estoque. Esta espada francesa, também conhecida como tuck em inglês, foi projetada especificamente para derrotar inimigos com cota de malha ou armaduras de placa. Era isso ou pela força bruta, como usando um martelo de guerra ou uma massa. Com um gume relativamente cego, esta espada atravessaria elos de malha ou fendas na armadura. Em vez de ser fina, esse tipo de espada geralmente tem uma seção transversal triangular, quadrada ou em losango, de modo que é forte e robusta o suficiente para ser usada. Número 8. Flamard. Esta espada europeia tem uma lâmina distinta que se parece a uma chama. É daí que vem seu nome. Datada do século XVI, tinha uma forma bem diferente para a época. No entanto, sua forma estranha teve um uso bem prático. Com uma superfície de borda aumentada, as lâminas onduladas infligiam ferimentos mais pesados do que as planas, pois as pontas afiadas se arrastavam por objetos como uma lâmina de serra. Além disso, as ondas ajudavam a defender o usuário à medida que aumentavam a fricção, evitando que um inimigo deslizasse a lâmina para feri-lo se você desviasse o ataque. Elas eram exclusivas de espadachins ilustres, então era um jeito de exibir o status e habilidade do espadachim. Número 7. Zweihander. Zweihander em alemão significa duas mãos. Por ser uma enorme espada medieval, ela exigia mesmo as duas mãos. Com mais de 2 metros de comprimento e pesando vários quilos, eram carregadas no ombro. Essas armas enormes foram resultado da tendência medieval de aumentar o tamanho das espadas. Elas foram projetadas principalmente para serem usadas contra lanças ou outros obstáculos pontiagudos. Ainda que suas lâminas fossem afiadas em ambas as pontas, a maior vantagem dela era usar o seu peso para frear armas inimigas. Número 6. Katana. As katanás são algumas das lâminas mais fortes e afiadas de todas, e é por isso que eram reservadas para samurais. Embora você possa gostar de chamá-las de espadas de samurai, não se leve em conta as variedades dessa espada lá fora. Ainda assim são famosas por sua qualidade para a época em que eram forjadas, o que resulta em uma técnica de fabricação de espadas japonesas de vários séculos de idade, que ajuda a remover as impurezas do aço, criando uma lâmina mais forte. Diferentes variações de katana são dispostas em camadas para seu propósito específico, mas em geral, elas têm uma ponta afiada, enquanto o núcleo da lâmina é mais macio e flexível. Feitas dessa forma, as katanás são fortes e flexíveis o suficiente para resistirem até mesmo aos golpes mais pesados. Geralmente são super afiadas porque são polidas por mais de 2 semanas. Número 5. Espadas de carrasco. Até o século XVI, espadas padrão eram usadas para execuções, mas desde então espadas especiais, conhecidas como espadas do carrasco, eram mais usadas particularmente na Europa, exceto na Inglaterra, onde se usavam machados. Destinadas para o uso com 2 mãos, eram feitas de lâminas de 2 gumes, com uma ponta chata, uma vez que nunca eram utilizadas. Sendo instrumentos de justiça, eram decoradas com símbolos, incluindo imagens de Cristo, e combinadas a mensagens moralistas. Uma dessas espadas alemãs tinha uma inscrição: "Quando erguer essa espada, desejo que esse pobre pecador receba a vida eterna." Os 3 buracos na ponta também são fascinantes. Eles provavelmente evitavam que a ponta fosse remodelada para uma arma de guerra mundana, ou eram usados para adicionar pesos à ponta, para um golpe mais pesado. Ou ainda, eles podiam servir para fazer a lâmina assobiar, causando um efeito dramático. Número 4. Espada Butterfly. Embora às vezes sejam chamadas de facas por causa do comprimento, elas parecem mais intimidantes do que qualquer outra faca que já vi. Suas lâminas tendem a ser tão longas quanto os antebraços humanos e quase sempre vêm em pares, o que ajuda a entender de onde vem seu nome. Também são facilmente escondidos e usados em várias artes marciais chinesas para combates corpo a corpo. Tradicionalmente, a lâmina é afiada do meio para a ponta, deixando a metade inferior cega para infligir ataques não letais.
Ela também foi feita para proteger a mão do portador e pode ser usada como um soco inglês. No lado oposto, a guarda tem uma saliência que pode ser usada para enganchar a arma do oponente. Número 3. Bengalas espada. As bengalas espada são objetos enganosos e furtivos, que surgiram no final do século XVIII, como um acessório de moda. Como na época era socialmente inaceitável portar uma espada por aí, muitos homens e mulheres encontraram nas bengalas um esconderijo perfeito para suas lâminas. Além de serem usadas como um acessório de moda, as espadas eram e continuam sendo usadas como armas de autodefesa. A popularidade da arma nunca cessou. Hoje você pode encontrar todo um espectro de espadas desse tipo online, embora sejam estritamente proibidas em muitos países. Número 2. Espadas de combinação. A ideia de combinar armas de fogo e armas brancas remonta às mais antigas pistolas já inventadas. Uma vez que ambas as armas eram geralmente usadas ao mesmo tempo, era natural tentar conectá-las. As primeiras espadas combinadas apareceram no final do século XVI. Eram as favoritas entre os piratas, que as usavam nas suas embarcações. Porém, o seu design também era popular entre os aristocratas mais elegantes. Ainda assim, elas tinham muitos inconvenientes, já que a espada estava sempre no caminho da pistola e vice-versa, fazendo com que fosse uma espada desequilibrada junto a uma pistola pesada. Número 1. Zulfikar. Esta espada é considerada a Excalibur muçulmana. Foi a mais famosa das 9 espadas do profeta Maomé e a única que se perdeu. Zulfikar era na verdade uma cimitarra com 2 pontas. A razão pelo qual o desenho é desconhecida porque a ponta bifurcada não faz dela uma espada melhor. Uma lenda diz que a ponta da espada foi feita em forma de língua de cobra, sempre visando os olhos do inimigo. O próprio nome também pode dar uma resposta, já que em árabe, Zulfikar significa o cutelo da espinha. Ainda assim, existe uma variedade de projetos conceituais por aí, para colocar em prática essa espada ancestral. E aí, qual dessas espadas mais te impressionou? Você levaria alguma delas para a batalha? Conta pra gente nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!